Os sobreviventes vivem em uma luta constante pela sobrevivência, enfrentando desafios que se manifestam em busca de alimentos e segurança. Em meio a esses obstáculos, desenvolvem estratégias engenhosas para se proteger das criaturas que os ameaçam. A vida em comunidade se torna não apenas uma necessidade, mas um pilar essencial para garantir a sobrevivência. Nesse contexto de adversidade, a relação entre os personagens principais emerge como um fenômeno complexo. Tensões familiares e conflitos surgem, refletindo a pressão brutal que a luta pela sobrevivência impõe. A dinâmica entre pais e filhos, em especial, se revela como um tema central, que permeia as interações e decisões do grupo. Por outro lado, os personagens também demonstram uma capacidade notável de inovação e adaptação. Eles tentam criar ferramentas que possam melhorar suas condições de vida, revelando que a criatividade se transforma em uma aliada crucial na luta contra o desespero. Esse impulso para inovar é o que lhes permite enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Em um momento de mudança, os irmãos decidem se aventurar em uma viagem ao campo. Mas Thomas logo se vê frustrado por não poder ir a um lugar que havia sido prometido. Essa dinâmica entre os irmãos revela a complexidade emocional que permeia suas relações, evidenciando a luta interna entre expectativas e realidades. Durante essa exploração, Joseph encontra um barco abandonado e, com isso, é confrontado por uma série de situações inesperadas, como uma súbita invasão de insetos. Essas experiências intensificam não apenas o sentimento de descoberta, mas também o medo que permeia a jornada. A tensão entre a curiosidade e o perigo se torna palpável. Em meio a tudo isso, o encontro entre Thomas e uma garota do campo sugere uma possível evolução romântica, refletindo as emoções intensas e turbulentas da adolescência. Essa nova relação não apenas adiciona uma camada intrigante à narrativa, mas também impulsiona o crescimento dos personagens em meio ao caos que os rodeia. A decisão de permanecer em um local seguro até o amanhecer ilustra a importância vital de uma estratégia em situações de perigo extremo. A comunicação entre os membros da família se torna um elemento crucial para a sobrevivência, destacando a necessidade de união e clareza em um mundo de incertezas. Com o tempo, a descoberta de que os monstros são mais inteligentes do que inicialmente se pensava provoca uma mudança significativa na abordagem da família. Joseph, utilizando sua astúcia, demonstra como a criatividade e o pensamento inovador podem ser a chave para salvar vidas em situações de crise. A dinâmica entre os irmãos Thomas e Joseph se torna um espaço de tensão entre a curiosidade e o instinto de sobrevivência. O desejo de compreender os monstros que os ameaçam pode, paradoxalmente, levar a riscos adicionais, criando dilemas morais que eles precisam enfrentar ao longo de sua jornada. A busca por ajuda leva os irmãos a uma fazenda, mas lá eles encontram uma realidade desoladora. A família local não possui recursos suficientes para tratar o pai deles. Essa situação gera um conflito interno profundo, onde os sentimentos de frustração e impotência se entrelaçam. Após a rejeição da fazenda, a raiva de Joseph em relação a Thomas transborda, fazendo com que ele acredite que seu irmão é o responsável pela crise em que se encontram. Isso culmina em uma briga intensa entre os dois, revelando a fragilidade das relações que se formam sob pressão. Enquanto isso, a situação fora da fazenda se agrava, com a presença de monstros que se movem sob a terra, provocando um medo palpável e uma urgência nas ações de Joseph e Thomas. A urgência se torna um novo combustível que os impulsiona a buscar soluções rápidas e eficazes. A cena se torna ainda mais dramática quando a mãe, em um ato desesperado, corre para encontrar enquanto uma criatura ataca seus familiares. Essa sequência reflete de maneira intensa a urgência e o terror da situação, concentrando a tensão emocional que permeia a história. Os homens da fazenda tentam se contrapor às criaturas, mas suas tentativas se revelam fúteis. Essa luta apenas ressalta a impotência diante do perigo iminente, criando um sentimento de desespero coletivo que ecoa entre todos os personagens. A estratégia de Joseph, que envolve o uso de gasolina e armadilhas como forma de defesa, se destaca como um aspecto crucial da narrativa. Isso não apenas demonstra a importância da colaboração em tempos de crise, mas também evidencia a necessidade de inovação e resistência diante do caos. Em meio a momentos angustiantes, Paul tenta proteger seus filhos de um monstro ameaçador que se aproxima. Essa proteção se torna central para a narrativa da sobrevivência, revelando o instinto parental que luta para preservar a vida em meio a um cenário devastador. Após a destruição de sua casa, o grupo encontra um novo começo ao observar um momento que simboliza a busca por um futuro melhor. Esse instante de contemplação representa a superação do trauma e a esperança que ainda brilha, mesmo nas horas mais sombrias. O ato de e se despedir dele se torna um rito de passagem doloroso e necessário. Essa experiência destaca